Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises sempre após o Dois Toques. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Estamos no Twitter, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação e interatividade é muito importante. O nosso live stream já está no ar, participe, curta, comente, compartilhe. Né? Sempre lembrando que o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Bem, o programa de hoje vai tratar de Paulo Freire, e do livro que está sendo publicado a seu respeito. Se chama Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire. Eu já vou apresentar o seu autor e também os meus demais convidados que estão aqui na mesa. Mas antes disso, eu não posso deixar de abrir esse programa sem fazer um lamento público pela morte da policial Marciele Renata dos Santos, que acabou hoje tombando no cumprimento do dever na cidade de Sério, no interior aqui do Rio Grande do Sul, depois que uma operação policial perseguiu criminosos que estavam em ação e ela acabou sendo atropelada na fuga desses bandidos. O Brasil é o país em que mais se matam policiais no mundo. E esse é um dado pouco mencionado quando se trata de segurança. Quando policiais são mortos, é mau sinal. Significa que as próprias forças de segurança acabam se tornando alvos factíveis por parte dos bandidos. Mesmo com a melhora nos indicadores de segurança, e há dados mostrando que houve uma queda de 22% no número de homicídios, o fato é que isso ainda não se concretizou de forma a dar à sociedade a segurança que ela espera. O Brasil vem de um período de 70 mil homicídios anuais e com recordes atrás de recordes dos mais variados índices de criminalidade. Nós estamos diante de um clima de guerra e os criminosos, infelizmente, se acostumaram com uma situação em que a vida dos policiais e do cidadão comum não vale nada. Não tivemos dias atrás, aqui em Porto Alegre, uma moça que saindo de um determinado lugar indo para casa foi morta porque não entregou o seu celular? Há um discurso por trás da morte de todas essas pessoas que é a da valorização do criminoso como um agente disruptivo. Está aí a foto da Marciele Renata dos Santos. Saibam, senhores, que ao contrário do que diz o Lula, criminoso não é vítima da sociedade. No máximo, ele é uma vítima das suas próprias escolhas. Nós temos isto sim que valorizar aqueles que dão a sua vida em favor da nossa sociedade, como é o caso desta soldado. Agora notem a seguinte questão: o silêncio que se faz em setores que sempre são os primeiros a falar quando temos aí casos de violência contra a mulher. A omissão deles em relação a esse caso. Porque eu não gosto de politizar as coisas, mas é necessário apontar a hipocrisia de determinados agentes. Isso é importante. Esta hipocrisia maldosa que infelizmente contamina o debate público brasileiro e nos prende com as amarras do politicamente correto. A policial Marciele Renata dos Santos é negra e mulher. Mas ela não tem, por incrível que pareça, pedigree ideológico. Sabe o que é pedigree ideológico? O termo pode parecer ofensivo, mas ele faz sentido. Pedigree ideológico são certas características que determinadas pessoas têm para caberem nas caixinhas de narrativa que são produzidas por aí.
e que são influentes, contaminam o debate acadêmico, contaminam o debate jornalístico. Sabe por que a soldada Marciele não tem pedigree ideológico? Porque apesar de negra e mulher, ela é policial. E policial, na visão destes agentes politicamente corretos e ditos progressistas, eles são mal vistos. Os policiais são mal vistos por estes setores. Já que a polícia seria, na visão deles, uma força opressora por parte da elite, por parte da burguesia, contra os pobres, os negros, os oprimidos. Faz parte da narrativa da luta de classes, sob um novo patamar de análise. Então, a soldada Marciele, ela foge da caixinha. A soldada Marciele não se enquadra dentro desta caricatura que se pinta da polícia. E o silêncio se faz. Eu valorizo a vida da Marielle Franco. E eu valorizo a vida dessa soldada. Vamos botar a foto dela na tela de novo? Coloca aí, Henrique. Vamos ver se é possível. Está aí a foto dela. Ela merece o nosso apoio e os seus familiares também. E nós não podemos ficar quietos diante da sua morte. Uma morte banal, uma morte triste, uma morte que causa um impacto profundo no coração de todos os gaúchos que lutam por uma sociedade mais harmônica, por uma sociedade mais tranquila, por uma sociedade mais pacífica. O meu abraço e os meus sentimentos à família dela e à corporação da Brigada Militar e da Polícia Civil, os policiais em geral. Muito bem. Feito o registro, vamos voltar aqui para o nosso tema principal. Meu amigo Tomás Juliano, historiador, lança este livro aqui. Beto, consegue pegar na tela? Desconstruindo ainda mais Paulo Freire, a continuação do best-seller Desconstruindo Paulo Freire. Tomás Juliano, que está aqui conosco. Boa noite, Tomás. Bem-vindo. Boa noite, Guilherme. Obrigado pelo convite. Boa noite, Pugina. Boa noite, Petka. Prazer estar aqui. Muito bem. Quem me acompanha também na edição de hoje do programa, nosso querido professor Percival Pugina, que participou do primeiro livro, né, como coautor, né, da obra. A primeira é essa aqui, Beto consegue pegar, né, que foi lançada há algum tempo atrás já, Desconstruindo Paulo Freire. Vocês veem aí os estilhaços, Beto consegue pegar aqui? Não, tá no Pugina, vamos botar aqui no livro, aqui. Então vamos lá. Desconstruindo Paulo Freire, essa foi a primeira obra, o Tomás foi organizador, escreveu um dos capítulos, o Pugina escreveu outro dos capítulos e tem outros autores. Pugina, bem-vindo, boa noite. Obrigado pelo convite para estar aqui, é bom comparecer a esse programa, quero te felicitar pela manifestação que fizeste na abertura. Obrigado. Porque realmente é uma triste pedagogia essa, né? Ter que se falar sobre estas coisas, explicar isso, mostrar isso para a sociedade, mas infelizmente a vida nos ensina que tem certas pessoas que simplesmente não veem a realidade, né? E essa morte, ela tem todas as características daquilo que tu apontaste, né? Absoluta hipocrisia com que estas questões são tratadas por certos defensores de direitos humanos. Parabéns. Obrigado, Pugina. Suas palavras muito me honram. E muito bom estar aqui, né, em companhia do Tomás Juliano, um querido amigo que me distinguiu com o convite para escrever um capítulo aqui, e com o jovem pode... Aliás, todos os jovens, só eu sou velho da mão. E também eu tenho o enorme prazer de receber o meu ex-colega, Guilherme Petker, que produziu comigo um documentário que foi assistido por 500 mil de pessoas no YouTube. Documentário sobre a tragédia do século XXI, a Venezuela, né? E também foi co-produtor de um documentário que nós produzimos sobre o José Dirceu. Petker, bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite, pelo prazer e privilégio de compartilhar a presença de vocês. Eu faço coro ao coro feito pelo Pugina, suas palavras. Que Deus tenha a alma dessa soldada e que tenha misericórdia dos que fizeram isso com ela, se eles se arrependam. Muito bem. Tomás, é o segundo livro que tu lanças sobre Paulo Freire. O primeiro foi uma compilação de ensaios. Esse segundo é uma obra basicamente sua, né? Não tem coautoria.
tu é o autor do livro. Que elementos tu abordou nesse aqui que tu não abordou no anterior? Porque eu sei que a obra do Paulo Freire é vasta, muito influente, e tu estás fazendo um trabalho de desconstrução com vários livros aí que vão se somando. Perfeito. Tua avaliação inicial. Bem, o Desconstruindo Paulo Freire nasceu a partir da ideia de trabalhar uma figura humana por um seu conjunto de somas, ora biográficos, ora intelectuais. Biográficos, por exemplo, o capítulo que o professor Percival Pugini escreveu, a relação de Paulo Freire na fundação do Partido dos Trabalhadores, por exemplo. Ou biográficos, como, por exemplo, a relação de Paulo Freire com a disseminação da teologia da libertação. Este capítulo trabalhado pelo padre Kleber Eduardo Santos Dias. Então, o Desconstruindo Paulo Freire partiu de uma concepção que era, ora, um pouco mais sociológica, ora um pouco mais acadêmica, como, por exemplo, a avaliação do conceito freiriano de educação bancária, ou como inserir Paulo Freire dentro de uma tradição marxista, marxiana, enfim. Então, Desconstruindo Paulo Freire foi uma obra que partiu dentro de um conjunto de somas que transitam dentro dos elementos, digamos, mais técnicos do pensamento de Paulo Freire, inclusive na sua aplicação mais sociológica. Portanto, a obra tem um fim, que era um fim de conseguir, dentro de uma estrutura tipicamente freiriana, a academia, digamos, a obra tivesse algum trânsito, um trânsito retórico, um trânsito de discussão. O Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire preenche um outro tipo de vazio. O Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire é uma obra mais ensaística, com uma liberdade textual um pouco diferente da do Desconstruindo Paulo Freire. Então, temas, digamos, que tocam mais na ordem do dia, são analisados com maior desenvolvimento. Exemplo, no Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire, há um capítulo sobre a relação de Paulo Freire com a ideologia de gênero, por exemplo. Se a relação de Paulo Freire com o Partido dos Trabalhadores é uma relação que transita aí durante quase 40 anos, quando nós analisamos a educação, a chamada educação de gênero, nós já estamos falando de uma pauta um pouco mais contemporânea, em que o recorte não tem aí essa longa duração de 40 anos. Então, desta maneira, a obra Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire é uma obra mais ensaística e que fala de temas um pouco mais contemporâneos. E por que ela surgiu? Em resumo, eu percorri aí o que na soma da quilometragem dá um total de quase 4 voltas na Terra, falando sobre Paulo Freire nos mais diferentes lugares. Não está sonhando com Paulo Freire todas as noites. É um pesadelo, né? E dentro desse contexto... Aquele careca barbudo, de repente surge assim, Não, você está dormindo. E já aconteceu, né? Já aconteceu. Mas é que eu sempre tive essa característica de uma certa absorção intelectual. Já sonhei com Napoleão Bonaparte, com o Papa João XXIII. Então, sonhar com o Paulo Freire é uma questão um pouco inescapável, assim, né? O que acontece? Eu tive o privilégio de ter conhecido aí o Brasil profundo e o Brasil costeiro. Conheci cidades que eu sempre imaginei que eu fosse um dia conhecer, sempre desejei, como, por exemplo, Recife, que para mim é uma meca enquanto historiador. E, em outro sentido, eu conheci cidades que eu nunca imaginei que um dia eu fosse conhecê-las. Por exemplo, fui há pouco tempo agora a Campina Grande. Campina Grande não estava ali na minha primeira lista de cidades que eu desejaria conhecer. Fui lá e me surpreendi, é uma cidade maravilhosa. Bem, dentro dessa estrutura, viajei para diferentes lugares e tive que lidar com diferentes recepções. Só que algumas perguntas, algumas circunstâncias, independentemente dos lugares, elas se repetem. Então, dentro dessas repetições, eu coletei essas experiências que tive e as desenvolvi dentro do Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire. Então, em suma, o Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire é uma obra que dialoga um pouco mais com o contemporâneo, tem uma liberdade textual um pouco diferente, é menos técnico, é menos acadêmico, mas isso não diminui, evidentemente, o desenvolvimento da pesquisa, mas é uma obra um pouco mais contemporânea. E ainda eu busquei na obra apresentar uma certa compilação das minhas experiências ao longo aí dessas últimas viagens que foram aí desenvolvidas por quase 3 anos. Porque antes de ter lançado o Desconstruindo Paulo Freire, eu já viajava falando de Paulo Freire. Então, em um certo sentido, eu tenho percorrido vários lugares e sempre tenho perguntado se conhecem a palavra de Paulo Freire, né? Eu tenho aí viajado e tendo feito isso. Então, eu chego e apresento as minhas pesquisas, todas elas embasadas no próprio Paulo Freire. Então, há pouco espaço, a não ser na questão estilística, textual, há pouco espaço para, digamos, uma interpretação. A obra, tanto Desconstruindo Paulo Freire, com todos os seus artigos,
como Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire, são obras calcadas dentro da estrutura do que Paulo Freire desenvolveu. Então, dentro dessa, digamos, essa construção... Eu não conheço, salvo o melhor juízo, como gostam de dizer os integrantes do STF, eu não conheço nenhuma outra obra que faça uma análise desse autor, que é uma referência importante da educação brasileira, por bem ou por mal. Mas eu não conheço, eu desconheço. Eu acabei cometendo o pensamento crime, né, no termo lá do George Orwell, de ter analisado Paulo Freire. Porque, vejam só, né, ele é o patrono de nossa educação, é um intelectual, autor de 40 livros, e dentro desses 40 tu leu quantos? Eu li aquilo que é o mais estrutural do seu pensamento, né? Porque Paulo Freire, eu já li 17 obras de Paulo Freire, que são aquelas que norteiam a sua estrutura pedagógica. Os comentários laudatórios que se repetem, estes, por exemplo, eu utilizo muito mais como ferramenta de consulta. Agora, por exemplo, só a pedagogia do oprimido eu já li 6 vezes. Então, já garantiu o seu espaço. Então, dependendo do contexto, se a gente for falar sobre desenvolvimento de pesquisa, só a biografia, por exemplo, escrita pela viúva de Paulo Freire, só essa biografia, eu já li mais de 3 vezes. Então, dentro desse contexto, entre leituras e reconsultas e etc., são 6 vezes também manuseando essa biografia. E por aí vai o processo de pesquisa. Mas o que eu ia comentar é o seguinte, é que existe um certo tratamento que Paulo Freire recebe, em que ele é um objeto inimputável, então você não consegue analisá-lo. Você, a partir do momento em que analisa um intelectual, um autor, você comete o pecado, o crime, o pensamento crime, de simplesmente ter analisado o intelectual. Então ele é o patrono de nossa educação e não pode ser analisado. Veja, eu não conheço uma obra que tenha analisado Paulo Freire da maneira como nós o analisamos. O mais próximo disso talvez tenha sido feito pelo Dom Lourenço de Almeida Prado na década de 80, talvez seja o mais próximo disso. Mas ele analisava muito mais a estrutura da educação brasileira no sentido do Estado do que necessariamente a biografia de Paulo Freire, que ele criticava. Mais do que necessariamente a causa. Sim, mas ainda que eu discorde ainda do que o Dom Lourenço de Almeida Prado desenvolveu no seu entendimento sobre efeito. Por exemplo, ele entendia que o MEC ainda era uma alternativa razoável e eu nunca entendi assim. Eu defendo sobre o MEC. Exatamente, que eu defendo o fim do MEC, né? Então, dentro dessa conjuntura, há isso. O quê? Você tem uma situação contemporânea em que Paulo Freire é tratado como uma esfinge, você não pode simplesmente dizer nada. E ainda, só para complementar esse meu raciocínio, se o Brasil fosse um país saudável, o simples fato do nosso atual patrono de nossa educação ter defendido ao longo de toda a sua vida genocidas e nunca ter se retratado, só por isso ele já estaria à margem dentro do ambiente da discussão. Todavia, o Brasil não é um país saudável. Então, o que fiz? Eu entrei dentro de sua estrutura textual e mais do que simplesmente anexar aquelas frases que Paulo Freire tantas vezes repetiu, como ele definiu Che Guevara, por exemplo, como sinônimo de amor, eu fiz o quê? Eu quis entender como Paulo Freire aplica o conceito de mais-valia de Karl Marx dentro da estrutura pedagógica, ou seja, eu fui além. Eu quis entender como Paulo Freire de fato pensou, como ele pensa, como de fato ele aplica o seu neomarxismo, como Paulo Freire dialoga com a chamada Escola de Frankfurt, como Paulo Freire dialoga com outros pedagogos contemporâneos, Michel Foucault, Pierre Bourdieu. Então eu quis ir dentro da estrutura de pensamento de Paulo Freire, porque o Brasil não é um país razoável na atualidade. Ou seja, o simples fato, que não é simples, de Paulo Freire ter defendido por toda a sua vida genocidas, isto parece que não é suficiente. Se fôssemos um país razoável, quando nós dissemos o seguinte, Paulo Freire, em 1997, quando ele morre, ele já tinha uma nova viagem marcada a Cuba, em que ele sublinhava todos os elogios que ele já tinha feito a Fidel Castro e Che Guevara, ou seja, ele morreu exatamente pensando da mesma maneira que ele escreveu em Pedagogia do Oprimido. Walter Corran, um dos intérpretes mais celebrados de Paulo Freire, afirma que Paulo Freire é o autor, é uma hipérbole essa afirmação, mas é o que ele falou, que Paulo Freire foi o autor que mais vezes releu a sua própria obra, que não conheceu ao longo de todas as pesquisas nenhum autor que mais vezes tenha relido seus próprios escritos como Paulo Freire fez. Mas pensemos aqui, Paulo Freire leu e releu várias e várias vezes as suas citações a Che Guevara, Mao Tse Tung e a Fidel Castro e em nenhum momento se retratou. Então, existe uma circunstância em que você precisa, enquanto pesquisador, entrar dentro de um certo estado caótico e insano que é o contemporâneo brasileiro, e você precisa sair um pouco do terreno da lacração de direita ou de esquerda para pensar Paulo Freire e entrar, vejam, como é que ele se estrutura dentro de uma cadeia neomarxista de pensamento, como ele dialoga com isso. E foi essa a pretensão.
Então não foi uma obra pensada para lacrar, usando um termo aí, internet contemporâneo, muito pelo contrário. Foi uma obra que, dado o estado de barbárie, há uma pesquisa que precisou ser feita e, de fato, eu acho que ela foi feita com qualidade. Gina, tu participou do primeiro livro, fala um pouco aí sobre as tuas impressões. Começas a pensar na academia brasileira, né? E eu, quando estava escrevendo isso aqui, eu fiz muitas consultas a trabalhos acadêmicos sobre Paulo Freire. Procura lá, tese sobre Paulo Freire. Tu vai lá no Google, faz assim, salta 20. Porque em todas as universidades existem trabalhos e mais trabalhos acadêmicos sobre Paulo Freire. Nestas condições que o Tomás está colocando. Exatamente, são obras laudatórias que não fazem nenhuma observação a respeito do mito. Trabalham com a mitologia de Paulo Freire e não com a sua pedagogia, com a sua análise, com a sua adaptação aos tempos contemporâneos, porque muitas dessas obras são obras antigas, não, que poderiam estar sujeitas hoje, se houvesse seriedade no trabalho acadêmico, a uma revisão. Isto aqui é próprio, isto é impróprio, isto funcionou, isto aqui nunca deu certo, isto aqui nunca existiu na prática. Não? Acho que criou-se uma mitologia. Né? Se criou, claro, uma mitologia. E aí entra o próprio tipo, a barba branca, aquele ar de profeta. Não é? Beato Salu da pedagogia. Caetano ao gosto. Tu entende? E o simplismo, que uma coisa que a mim me surpreende, é o simplismo da perspectiva econômica, do que seja, de como funciona a economia, para, a partir desta visão bipolar da economia, extrair uma consequência política e uma consequência ideológica que possa funcionar politicamente para os intuitos do próprio autor. É uma coisa triste de se perceber, porque a ignorância de achar que toda a relação se resume a uma situação de oprimido contra opressor, né? De patrão contra empregado. Você é pobre porque o outro é rico. Bom, isso é de uma burrice insustentável, entende? Num ambiente acadêmico. E isto se repete, se reproduz e vira trabalho acadêmico e ganha nota e dá título de mestrado e dá título de doutorado. O Brasil é pobre por razões que não entram mais em cogitação na academia brasileira, que fica trabalhando apenas com a visão ideológica, a leitura marxista da economia. O Brasil é pobre porque tem um Estado imenso que fica com 40% da renda nacional. Isto pesa muito mais na pobreza. O Brasil é pobre porque alunos terminam o ensino médio e não sabem armar uma regra de 3, não tem o domínio da leitura, não tem o domínio da linguagem. Este sujeito vai ser mal remunerado sempre, ele não vai ter uma participação grande no PIB. Não tem como. Isso não é dito, isso não é ensinado, isso não é mostrado. Os números da educação brasileira são decadentes. Como é que tu vais ter uma economia uniforme, mais harmônica, uma distribuição mais harmônica de renda? Então, isso não entra em cogitação na pedagogia do oprimido. Se passa por cima de fatos básicos da vida dos povos e da vida brasileira, dentro da academia brasileira. Pode. É interessante levantar realmente esse aspecto de como é realmente um mito e a maioria das pessoas sequer conhece, né, o pensamento, tanto críticos quanto, talvez, mais ou menos em um nível igual os que o elogiam dessa maneira, né, tão laudatória. A gente tem ele como patrono da educação brasileira e a educação brasileira tem, pelos padrões internacionais, péssimos resultados. E esse aspecto profético, essa barba branca, esse ar reverencial que se tem em torno da figura dele impede qualquer crítica. Ele é como é que se diria, uma barreira de que isola ele de qualquer crítica, porque ele é o patrono da educação. Quem pode ser contra o patrono da educação não é contra a educação. Acho que é uma coisa, claro, em termos binários, essa discussão. E, bom, é muito, muito valioso que se vá além até mesmo da mera oposição, porque ele é um comunista, ele é realmente motivo para desconfiar muito do sujeito, mas é realmente muito valioso que se aprofunde no pensamento e se veja, bom, afinal de contas, o que é que
esse comunista aí pensava. O fato de ele ter virado patrono da educação, como é que se deu isso? Como é que ele chegou lá? Que ele tem importância e ele é citado e é influente, ninguém nega. Mas qual que foi o mote para ele ser considerado ou ser celebrado como patrono da educação brasileira? A cronologia dele de vida é muito interessante. Ele foi secretário da Erundina, não foi? Prefeitura de São Paulo. Foi secretário, um burocrata ordinário. Por 2 anos. Não tinha muita diferença de tantos outros secretários da educação que despontaram para o anonimato na história do Brasil. Né? Inclusive alguns de seus discípulos. Pois é, inclusive um dos seus discípulos, o Renato Janine Ribeiro, que ficou 5 dias, eu acho, no Ministério. Olha lá, Tomás. A biografia de Paulo Freire é uma biografia muito interessante quando nós analisamos alguns pontos. Por exemplo, ele nasceu em circunstâncias de pobreza, todavia, enquanto pedagogo, ele passará a ser alguém que segregará o pobre, como Pugina mesmo já colocava aqui, nessa questão do tratamento dos termos binários, né? Ou seja, o pobre, quando carregava determinados gostos, ele hospeda, dependendo do gosto, o burguês. Portanto, ele deixa de ser pobre e passa a ser um alienado. Foi aquela história da Marilena Chauí, na sua conferência famosa, que ela reclamou da classe média, porque a classe média ela tinha ficado contra o PT e ela não tinha noção do que ela era. Não sei se tu lembra disso. Sim, eu lembro. Foi mais ou menos isso que ela falou. É que há uma leitura, aí a gente entra numa outra discussão, uma leitura neomarxista, muito inspirada talvez até em Walter Benjamin, Horkheimer, etc., de que trabalham muito com a dialética aplicada dentro dos comportamentos, como a alienação se manifesta dentro de níveis sociais. Paulo Freire, a seu modo, também vai trabalhar dessa maneira, só que, tendo uma biografia de um homem que nasce em um ambiente de pobreza e que consegue se desenvolver, ele em nenhum momento olhou com compaixão para a biografia alheia, principalmente dos alunos pobres, para entender que eles também talvez tivessem o mesmo privilégio. Então, Paulo Freire tem alguns elementos que merecem todo um respeito. Ambiente pobre, consegue terminar a escola de uma maneira muito perseverante, ganha bolsa de estudos e depois ingressa na faculdade de Direito, forma-se advogado. E depois ele ganha algumas oportunidades para começar a trabalhar com a pedagogia. Pois bem, dentro dessas oportunidades, há um salto e uma participação enérgica do Estado brasileiro, criando aquele mito desde as primeiras experiências dele no SESI. SESI, SEBS e todo esse itinerário em décadas de 40, 50, 60. Então, quando ocorre a experiência de Angicos, nós já vamos ter lá a presença até de presidente da República. O que é experiência de Angicos? Alfabetização de adultos a partir de um método tido como tradicional aplicado por Paulo Freire, que o tornou célebre dentro da estrutura do ambiente pedagógico brasileiro. Perfeito. A experiência de Angicos foi tão celebrada que até a presença de um presidente da República ocorreu lá. E Paulo Freire, o que vai acontecer? Ele vai estar acompanhado de uma geração, como por exemplo Darcy Ribeiro, Brizola, que vão ter entendido a escola a partir de uma perspectiva muito similar entre estes homens. Então, durante essa fase pós-governo Jango, já naquele contexto, naquele limiar do golpe de 64, o que vai acontecer? Paulo Freire já estará numa lista futura para qualquer espécie de exílio. E, de fato, ele vai passar pelo exílio, Bolívia, Chile, Suíça, Estados Unidos, e durante esses itinerários ele vai começar a trabalhar no Conselho Mundial de Igrejas. Pois bem, cabe aqui um adendo que, trabalhando para o Conselho Mundial de Igrejas, as suas obras foram, com muita facilidade, traduzidas e disseminadas no mundo todo. Aqui a gente já responde uma das questões de por que ele é um autor tão traduzido e celebrado no estrangeiro. Pelas suas conexões. Se ele trabalhava no Conselho Mundial de Igrejas, existia uma grande instituição que o bancava, financiava suas viagens, traduzia os seus trabalhos, etc. Ele não foi aquele intelectual que um dia foi descoberto e a partir dessa descoberta alguém começou a disseminar os seus trabalhos. Não foi isso. Ele foi o contrário. Ele já chegou já com uma instituição por trás, traduzindo seus próprios trabalhos e injetando intelectualmente a teologia da libertação. Muito. A teologia da libertação. Ajudou a propagar, disseminar a obra. E aí, dentro desse contexto, Paulo Freire, quando ele retorna ao Brasil, vejam que situação, ele chega no aeroporto de Viracopos e a gente tem alguns elementos que servem para que a gente consiga ilustrar a presença de Paulo Freire muito antes da presidência de Lula e Dilma Rousseff. O que a gente vai ter? Ele é recebido no aeroporto por Fernando Henrique Cardoso,
O genro de Paulo Freire, o professor Francisco Wilford, foi a ministra da Cultura do governo Fernando Henrique Cardoso, foi genro de Paulo Freire. Então, Paulo Freire tem no itinerário familiar e no itinerário afetivo uma presença durante as décadas de 80 e 90 muito forte. Então, até ele ser alçado patrono da educação, que a gente tem a consolidação de um símbolo, desde sua biografia até mesmo elementos de ordem política, porque, como já disse aqui, ele fundou o Partido dos Trabalhadores, o capítulo desenvolvido pelo professor Percival, e dentro dessa fundação em que ele ajuda a desenvolver o partido, até chegar à prefeitura da Erundina, e que ele sempre disse, a contragosto que assumiu a secretaria, a gente vai ter tido algumas antessalas que são importantes. Por exemplo, segundo o próprio Lula, e aí a viúva de Paulo Freire que diz isso, que o Lula escreveu uma carta para ela, em que eu duvido dessa parte. De Paulo Freire virou cargo. Nesse caso é a segunda esposa dele, que ele conheceu o moço. E dentro desse contexto, ela mencionou que eu queria contar a anedota, que o Lula escreveu uma carta para ela. Essa parte eu já desconfio, né? Que o Lula escreveu uma carta um pouco complicada de saber, fez com que ele escreveu onde, né? No rótulo da Cicana 51, né? Pegou o rótulo e escreveu ali o bilhete. Enfim, dentro desse contexto de Luiz Inácio Lula da Silva, ele escreve uma carta a ela, em que ela diz que se o Lula tivesse vencido o Collor na eleição presidencial, Paulo Freire seria o ministro da Educação do Brasil naquele contexto. Então, Paulo Freire não foi um mero participante do Partido dos Trabalhadores, ele foi um homem importante dentro do desenvolvimento teórico do partido. Quando ele exerce a Secretaria de Educação e quando nós temos a LDB de 96, nós já temos uma presença simbólica de Paulo Freire muito forte. Paulo Freire conseguiu ter a leitura correta de popularizar-se. Ele conseguiu participar de programas jovens, ele conseguiu dialogar com gerações, quando ele volta do exílio, ele trabalha na PUC, ele consegue já empregos com muita facilidade, passa a ser um professor muito celebrado, suas obras lançadas aqui no Brasil por traduções ou reinterpretações, enfim, muito celebradas, obras lançadas fora que depois vieram para o Brasil. Ele lança, sua última obra foi a Pedagogia da Autonomia, que no intervalo de 2 anos já tinha alcançado centenas de milhares de vendas. Então, Paulo Freire ele era um best-seller, um autor celebrado, e que a gente precisa entender que, quando ele foi alçado patrono de nossa educação em 2012, nós já estamos conversando com a maturação de um símbolo que foi gestado por 40 anos. Então, 2012 não é um Everest que surge no meio do nada, eu gosto de usar essa expressão, muito pelo contrário, nós temos todo um desenvolvimento político e simbólico que torna Paulo Freire essa figura, essa esfinge inimputável, né? Eu teria uma pergunta para fazer nesse sentido, que é, a partir de que momento ele começa a influenciar a educação brasileira como um todo, o sistema de educação brasileiro como um todo, em que medida, ele continua influenciando hoje? O que ele substituiu? É outra pergunta interessante nessa linha ainda. Aproveito para jogar no mesmo... Perfeito, Petiqueiro. Que a maneira de que eu particularmente coloco Paulo Freire na tradição da educação brasileira é que nós vamos ter o surgimento do Ministério da Educação em um contexto varguista, e dentro desse contexto, com todo o desenvolvimento do Estado Novo, Capanema, Ministério Capanema, enfim, a gente vai ter uma consolidação de um aparelho estatal em busca de uma padronização de um brasileiro ideal. É quando a educação ela passa a ser confundida cada vez mais naquele princípio de Mussolini em que a família não tem o preparo para educar e cabe à escola, portanto, educar o cidadão. Então a gente tem essa primeira leitura que é uma maneira nova como o Estado começou a interferir na educação a partir da era Vargas. Bem, Paulo Freire, portanto, ele vai ter o seu advento na história brasileira a partir da década de 50, com um certo protagonismo. E esse protagonismo vem dessa primeira participação dele no SESI e na experiência de Angicos. Então, ali ele já interfere diretamente na educação brasileira, tanto é que, a posteriori, com o Mobral, a gente vai ter uma assimilação de algumas premissas freirianas. Paulo Freire... Em que pese o Mobral fosse do regime militar. Exatamente. Então, há um contexto, inclusive, que em determinados momentos do período militar, Paulo Freire foi menos censurado que Nelson Rodrigues. Então, há uma incompetência cultural também do próprio período militar, que daí entra numa outra discussão, que fez com que Paulo Freire, nas décadas de 60, 70 e 80, conseguisse ter a popularidade que, de fato, ele teve. Então, dentro... Que ainda tem. Não, é que naquele contexto, o teve, é porque ele vem ao Brasil em 78, ele retorna, e é uma catarse dentro do aeroporto de Viracopos. Para um homem que ficou fora do Brasil por mais de 10 anos,
Aquela catarse explica justamente o quê? A disseminação, a popularização do seu próprio trabalho. Se ele fosse um anônimo, isso não teria Exato, acontecido. e nós não estamos falando no tempo de internet. Ele não estava fazendo lives quando ele morou na Suíça. E eu acho que potencializa o fato de que, mesmo naquela época, o Paulo Freire ele era integrante de um setor que, convenhamos, não é dos mais fáceis de você se tornar um popstar. Né? O Leonel Brizola, vamos lá, o Leonel Brizola foi governador do estado do Rio Grande do Sul, protagonizou a legalidade, né? Cunhado do João Goulart. Então, quando ele voltou, era óbvio que teria, né, no aeroporto lá um monte de gente para receber e tal. Agora, o Paulo Freire é um trabalho mais, digamos... Menos glamuroso. Menos glamuroso, né? Menos glamuroso, e ainda assim teve toda essa celebração. Né? Toda uma celebração, ele volta já com emprego, já volta com toda essa estrutura. Então nós temos que separar, primeiro, a antessala para explicar a disseminação do método de Paulo Freire a partir do Estado. Isso vem com a configuração do Ministério da Educação já no período Capanema. Depois, a construção da pedagogia de Paulo Freire com as experiências de Angicos e com seus trabalhos em algumas instituições, como por exemplo o SESI. Exílio, entra o Paulo Freire escritor, tanto que a Pedagogia do Oprimido é lançada fora do Brasil. Então, dentro desse contexto, o Paulo Freire escritor, ele influencia muito mais a partir dos anos 2000 do que necessariamente influenciou antes, quando a gente fala em larga escala. Quando a gente fala dentro de uma certa elite que está pensando o Brasil, os escritos de Paulo Freire sempre foram celebrados exatamente dentro desse tipo de premissa. Para que, por exemplo, pensemos, só fazer uma conexão entre o novo acordo ortográfico com o como Paulo Freire entendia a mais-valia na linguagem. Para Paulo Freire, alguns símbolos, algumas estruturas representam o excesso. O que é a mais-valia? Em uma maneira bem coloquial de explicar, é o excedente. É aquilo que gera a alienação do trabalho, certo? Ou seja, na linguagem para Paulo Freire existiam alguns temas, alguns momentos que demonstram que há um excesso. Desta maneira, o que ele fez? Ele entendia que a linguagem também representava a mais-valia. Pois bem, depois você tem um novo acordo ortográfico, em que há uma maneira de tentar justamente tocar em um outro excesso. Para se acomodar à ideia de que o excesso, talvez de palavras, de expressões que são mais complexas, seriam uma forma de oprimir os mais pobres. O Marcos Banho tem essa ideia, né, que é um dos discípulos do Paulo Freire. Que na percepção... Existe o preconceito linguístico. Para Paulo Freire existia o preconceito linguístico, mas também há uma maneira como a linguagem aliena. Então, desta maneira, o que a gente tem? A gente tem o Paulo Freire, hoje, nosso contemporâneo, mais lido e mais aplicado. Todavia, o seu pensamento é irrealizável. É que nem quando, por exemplo, as pessoas ficam dizendo mas o comunismo nunca foi aplicado. Sim, ele nunca será aplicado porque ele é irrealizável. Mas a tentativa de ser aplicado, a história já experienciou e experiencia. E Paulo Freire tem uma pedagogia que é em si inalcançável. Desta maneira, não significa que nós entendamos que não seja tentada. Então, atualmente, ao longo dos últimos quase 20 anos, Paulo Freire tem sido mais aplicado. A tentativa em torno de sua pedagogia, a disseminação de seus trabalhos, ela está mais acentuada. Vide, por exemplo, algumas dessas definições. O novo PNE, o novo acordo ortográfico, entre outras premissas que dialogam muito com a estrutura pedagógica de Paulo Freire. Pugina, no lugar do Paulo Freire, quem o Brasil deveria celebrar como patrono da educação, na sua oração? São José de Anchieta. Obviamente, por todas as razões que o livro de Tomás explica muito bem, com muita clareza. Há um fato que raramente é mencionado, que na minha avaliação por si só seria suficiente para desqualificar, desabilitar o Paulo Freire a ser patrono de qualquer coisa em matéria de educação. Vou pegar patrono dos pedagogos, patrono dos professores de gramática, patrono... Jamais poderia ser patrono de qualquer coisa ligada à educação, porque no final dos anos 60, ano de 1970, ele passou um ano nos Estados Unidos. Naquele momento, o sujeito que viria a ser o patrono da educação brasileira teve a oportunidade de sair da chinelagem latino-americana, do nosso atraso, entende? E vai para os Estados Unidos conhecer as melhores universidades americanas. E ele se refere a esse período como quando esteve na toca do bicho.
Essa é a expressão que ele usa. Essa expressão que ele usa. Ele teve a oportunidade de ver o que podia haver de melhor ali onde se realiza realmente o melhor da educação mundial e voltou para tentar fazer uma revolução na educação nossa aqui. Olha, isso não tem perdão, entende? Uma coisa que não tem perdão. E é com esse tipo de coisa, o que me constrange é isso. Bom, ele é o Paulo Freire, ele é ele era assim, ele tinha essas qualidades, essas características, seu modo de ver as coisas, fez uma escola, mas ele continua fazendo escola em pleno século XXI. Ele continua encontrando coro para as suas obras, para as platitudes das suas obras, para aquela insignificância que muitas vezes está presente nos seus textos. Tem gente que... Olha, educar é não sei o quê, educar é não sei o quê, não sei o quê, tem tudo assim, como se estivesse distribuindo florzinha, uma coisa maravilhosa. Sabe aquelas figurinhas que tinham sobre amar, né? Amar é isto, amar é aquilo, amar é aquilo outro. Ele faz isso com frases sobre a educação, platitudes, tu entende? E além disso, um livro, a Pedagogia do Oprimido é um livro muito mal escrito. O desqualifica como autor, como escritor, como redator. Então eu fico triste, não é por ele, viu? Eu fico triste pelos professores que são capazes de lê-lo e apreciam o que ele escreve. Em pleno século XXI, dentro de uma sala de aula, conhecendo a realidade brasileira. Mas tu consideras que o Paulo Freire é de fato lido pelos seus fãs? Olha, pelo que eu vejo, pelo que eu encontro, por exemplo, é um autor. Pelo que eu encontro na internet, sim. Pouquíssimo lido. Apesar As pessoas de leem o Manifesto Comunista, mas o Capital jamais. Que é uma leitura complexa. O Capital é uma leitura. Não, mas os livros do Paulo Freire não são exatamente livros complexos, né? Então tu consideras que ele é de fato lido? Eu acho que ele é lido na academia brasileira. Acho que ele é lido. Porque às vezes o sujeito ele se refere, né, a determinados autores sem ter lido, apenas porque é glamouroso fazê-lo. Eu sei. Não, mas pelo que eu encontrei, eu estou dizendo, pelo que eu encontrei de trabalho acadêmico sobre ele, eu acho que ele é lido. Muito bem. Vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência para continuar analisando aqui o livro Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire. Teve sessão de lançamento essa semana que passou em Porto Alegre. E o Tomás está girando pelo Brasil, né, com várias sessões de autógrafos. Beto, consegue mostrar o livro aí de novo? Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire. Tomás Juliano. A edição é por conta própria, né? Não tem editora, né? O que não deixa de ser corajoso. Muito. Muito. Quantos livros da tiragem inicial? 6 mil. 6 mil. Para padrão Brasil, altíssima tiragem inicial, né? Muito bem. Voltamos na sequência com mais aqui no Cruzando as Conversas. Estamos de volta aqui na RDC TV com Cruzando as Conversas. Nosso programa vai ao ar sempre logo após os dois toques, pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. No programa de hoje estamos com o historiador Tomás Juliano, que está lançando o livro Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire. A imagem do livro está aí na tela. E junto comigo no programa temos o escritor, arquiteto Percival Pugina, que foi coautor do primeiro livro lançado desta série. E também o pesquisador Guilherme Petker, que está aqui também no estúdio do Cruzando as Conversas. Muito bem. Nesse segundo bloco, eu gostaria de começar perguntando para ti, já que tu mencionas isso no livro, dá um spoiler aí do livro, por que o MEC é um problema? Vai lá, Tomás. Depois eu quero Pugina também a avaliação disso. Bem, do seu ponto de vista histórico, nasceu em um contexto ditatorial, né? Comecemos por aí. O primeiro ministro da Educação brasileiro foi Francisco Campos, que tinha todo um flerte com
uma das áreas mais radicais do próprio fascismo de Mussolini, né? Como todo aquele pessoal lá. Talvez a exceção seja Oswaldo Aranha, o resto... Foi ele quem escreveu a Constituição do Estado Novo, né? Exato. Então, na Constituição do Estado Novo, até é importante que faça esse adendo, há pessoas que entendem que, por decretos, por exemplo, o comunismo brasileiro seria extirpado. A Constituição do Estado Novo visava constitucionalmente a perseguição a comunistas e o comunismo, de fato, nunca deixou de existir. Então, existem situações, certas movimentações históricas, e já ensinou Bastiat sobre isso, que a lei, pura e simplesmente, ela só referenda a barbárie, mas ela não soluciona o problema. Dentro desse contexto, portanto, o MEC nasceu em um contexto ditatorial. Ponto. Historicamente, ele nasce ali. O segundo momento é que nós temos uma padronização em que há uma relação que, por si só, é promíscua com uma visão de Estado e com a maneira como a educação, o ensino serão desenvolvidos. Há um terceiro ponto, que é a maneira como esse desenvolvimento ele oscila. Pensemos assim, hoje nós temos uma visão de Estado dentro do governo brasileiro. Daqui a 3 anos poderá existir uma outra visão. Existe uma situação em que há uma transitoriedade que faz com que o presidencialismo no Brasil ele não consiga preservar o Estado. Pensemos só em um nível de exemplo. Uma pessoa se elege presidente e ela tem o seu nicho de eleitores que ela precisa atender. Mas existe uma outra parcela que não consegue, de fato, fazer parte daquela dinâmica da política de Estado. Ou seja, você sempre tem uma maneira como a política é configurada em que há um problema. O Estado ele não consegue ser pensado. Entra sempre alguém que terá que cumprir algum déficit ou algum nicho político. Exemplo, se você tem uma visão de Estado em que o Estado é preservado, independentemente do trânsito político, você consegue dialogar em matéria de Estado. Com o presidencialismo brasileiro, na maneira como ele está configurado, você não consegue isso. Você tem uma política muito calcada no eleitorado. Pois bem, o Ministério da Educação faz parte desse tipo de problema, em que há sempre uma transitoriedade política, em que o MEC é uma extensão de uma visão de Estado, que é a visão de Estado que ali está. Uma visão centralizada, no caso. Exato, e aí o que vai acontecer? O conhecimento, nós sabemos, ele é pulverizado. Hoje, por exemplo, se A educação no Rio Grande do Sul é diferente da educação no Nordeste. Existem diferenças. Mas existe uma padronização como o Estado desenvolve. Forçada. E que faz exatamente isso. Forçada, que gera distorções. Cria um aleijamento dentro de configurações que são específicas. Por exemplo, você com um aparelho do MEC que já não funciona, do seu ponto de vista fiscal, com uma série de problemas, já tem uma configuração ditatorial no seu surgimento. Tem um ponto terceiro, que é uma padronização, uma uniformidade, em que a centralização de fato, ela pura e simplesmente, por melhor desenvolvida que ela tente ser, ela já vai falhar, porque como é que você vai conseguir pensar um Brasil complexo como é, a partir do interior do Acre, do interior do Rio Grande do Sul, 2 extremos do Brasil, a partir de uma centralização? Em Brasília. Em Brasília. Então, assim, é muito difícil, ele é inviável por si só. Então, dentro dessa inviabilidade, eu não proponho soluções, eu até coloco isso, né? Eu faço o quê? Um itinerário histórico a partir de um ensaio com algumas liberdades em que eu digo, olha, são problemas... Até porque não está se candidatando a nada. Não, e também que a função de historiador qual é? O historiador, ele analisa o passado, ele analisa os fatos que ocorreram no tempo, a matéria-prima de um historiador é o passado, não é o futuro. Então, normalmente, quando o historiador pensa as coisas a partir do futuro, ele erra. E eu tenho isso na minha própria biografia. Eu sempre achei que o Alckmin fosse ganhar a eleição e não o Bolsonaro. Então, ou seja, eu não entendo absolutamente nada de futuro, eu entendo só daquilo que eu estudo em matéria do passado. A matéria-prima de historiador é o passado e o que eu fiz ali foi o quê? Apresentei esse itinerário, hora histórico, a hora de problemas fiscais e hora de uma visão de Estado que a estrutura política brasileira não tem dentro deste capítulo. Ou seja, há pessoas que têm um entusiasmo, por melhor que elas sejam, por mais entusiasmadas e com boas intenções, de que, por exemplo, olha, se eu tenho um ministro da Educação hoje muito bom, as coisas vão melhorar. É uma festa, porque o Enem vai ser de tal maneira, etc. Só que segurança você tem daqui a 3, 4 anos? Ou ainda, eu quero mudar o patrono da educação, eu vou ali, à base da caneta e mudo. Tá bom, mas daqui a 4 anos volta Paulo Freire. Ou seja, existe uma política que é a fé no canetaço, e o MEC foi configurado assim. E o desenvolvimento político brasileiro, ele demonstrou que há um Estado que conseguiu girar, hospedar a sua visão, que teve uma ou outra transição, dentro da escola. Por fim, no contexto do debate, na década de 40, sobre como o MEC tinha que continuar sendo desenvolvido,
houve pessoas que, bem intencionadas, entendiam que o MEC era um acerto porque havia retomado dentro das escolas o hino nacional e o ensino religioso. Todavia, o que acontece? Já na década de 50, já há uma remodelação disso, ou seja, há uma situação muito efêmera como o MEC é avaliado. Se hoje o MEC atende às minhas prerrogativas, dependendo do contexto, a pessoa acha que isso é bom. Só que daqui a 3, 4, 10 anos, isso pode mudar. Então, há uma falta de liberdade de cátedra, tanto aos professores às escolas. E mais do que isso, eu não defendo o fim da escola pública, não defendo nada disso. O que eu digo é que existem demandas que padronizam em excesso a educação brasileira. E dentro dessa padronização, uma padronização muito alienada. Veja, por exemplo, o caso do PNE brasileiro, que está em vigência até 2024. Veja esse caso, está analisado aqui. Você tem um PNE que foi votado em 2014, votado por uma presidente consagradamente inapta. Ela vota, 2 anos depois ela sofre o impeachment, meses depois tem uma eleição que ela quase perde. Ou seja, a política brasileira em nível educacional, ela foi tutelada pelos próximos 10 anos. Mesmo aquela a administração não tendo concluído o seu próprio mandato. E você tem um engessamento ali. A política brasileira é pensada de 2014 a 2024. Há uma situação em que há uma amarra e você não consegue operar. Porque a política brasileira em matéria de educação é pensada por decênios. Então você tem alguém como Dilma Rousseff padronizando o ensino brasileiro por 10 anos. Uma administração que não foi nem concluída. Vejam que amarra, que prisão que é administrar, por exemplo, o Ministério da Educação. E por fim, o PNE, que já tem índices ali que não foram aplicados, ou seja, o documento já comprova-se ineficaz, ele já falhou, existem metas que não foram alcançadas, e mesmo tendo metas comprovadamente inalcançáveis, ou mais do que isso, que não foram alcançadas pura e simplesmente por erros administrativos, o programa ainda continua valendo. E ainda há propostas utópicas, como as escolas brasileiras fornecerem óculos para os seus alunos. Nós estamos falando de uma realidade em que muitas vezes não há giz de cera, não há condições de ter uma descarga em uma escola pública. Então há uma alienação, quer oferecer um óculos dentro de um PNE, dentro de uma estrutura administrativa que já é ineficaz pura e simplesmente. Ainda, a maneira como o MEC discute problemas reais dentro do espaço de sala de aula é uma maneira muito artificial. Qual é a realidade de boa parte dos professores? Eles não conseguem sequer ter uma estrutura para pedir silêncio em sala de aula. Ou seja, existem coisas que são muito básicas que necessariamente o MEC não tutela o professor. Por fim, nasceu em um período ditatorial, no ambiente fiscal trouxe problemas, no desenvolvimento histórico cria uma padronização que visa sempre a visão do Estado que ali está. O Estado brasileiro ele é configurado para atender às demandas politiqueiras, efêmeras de um Estado momentâneo e não necessariamente para preservar o indivíduo. Por isso que o poder moderador na história brasileira foi um acerto, foi uma prova de genialidade dos nossos constitucionalistas imperiais. E dentro daquele contexto que a gente tem um momento em que você não consegue discutir os fatos sem cair necessariamente nessa dicotomia. Exemplo, eu defendo o fim do MEC e eu já sou associado ao quê? A um comportamento elitista. Já sou associado como aquele que quer o fim da escola pública. Eu falo que o poder moderador foi um acerto na maneira de pensar o Estado brasileiro, já sou associado ao quê? Ah, mas ele é um monarquista medieval, essas baboseiras. Então é muito difícil discutir esses temas em um país que carece de uma conversa, de um debate franco, analisando de fato a história. Bem, fugindo. O Tomás falou de planos de 10 anos. O Hermann Göring gostava disso. Nós somos plano quinquenal. Stalin também. Eles adoram. JK também. Projeto 2040, 2030, 2020. O Brasil é uma federação que briga consigo mesma, permanentemente. E é crescente, na nossa experiência, na nossa realidade, a vontade dos estados de voltarem a ser província, tal a sua dependência crescente em relação à União. E vale o mesmo para os municípios que foram integrados à federação, com autonomia especial também, na Constituição de 1988. Eu detesto esta centralização. Eu acho que o Brasil precisa ser uma federação, dada a sua extensão territorial. Um governo unitário aqui é impraticável, mas nós fomos gradualmente e estamos ainda nos tornando um Estado unitário. Dentro dessa realidade, eu olho para o Enem, por exemplo,
Me dá uma irritação na pele, é um negócio epidérmico, eu começo a me sentir mal, falta de ar. Como é que eu vou ter um sistema, num país do tamanho do Brasil, um programa que determina o que as escolas todas do país têm que ensinar para que seus alunos possam se dar bem no exame lá na frente? Como é que eu vou ter uma base nacional curricular comum para todo o país? Como é que fica a autonomia dos estados? Mas será que não se enxerga o quanto isso é impraticável num país do tamanho do nosso, com as características tão diferentes que são? Isso é um instrumento totalitário. Não é só filhote da ditadura esse sistema. Esse sistema é totalitário por definição. Eu não sei se Cuba tem um negócio desses. Entende? Assim, tão fechado como é. As escolas têm que se preparar em conformidade com todas as escolas do país em conformidade com aquela prova que está sendo feita. Eu acho isso aí um verdadeiro disparate. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: o Paulo Freire lida com um elemento ao qual os brasileiros e os povos de cultura mais baixa, menos sofisticada, se dão muito bem, que é com a tal da utopia. Então, se alguém for lhe falar, o senhor e a senhora que estão nos assistindo, for lhe falar que, olha, aquilo que nós queremos para o Brasil é uma utopia, sai de perto que o cara é perigoso. Porque quem vem anunciando uma utopia vive no mundo da lua e arrasta as pessoas sempre para um péssimo caminho. Quando não para a vala. Quando não para uma distopia. E o Paulo Freire faz espertamente um jogo retórico entre utopia e fatalidade. Se tu não queres a utopia, tu estás te condenando à fatalidade. Na verdade, não é isso. Não. A utopia se opõe à realidade. E aí, se tu faz a contradição correta entre utopia e realidade, as pessoas tenderão a querer a realidade, não o delírio de alguém. Então, ele pega a fatalidade. E faz esse jogo frequentemente na obra dele. Então, são arapucas que eu não sei como é que isso aí passa num crivo de um trabalho acadêmico, um trabalho de um pedagogo sério, né, que não denuncia esse tipo de manobra. É isso que eu vejo. O Tomás marcou muito bem, né? É uma blindagem em torno da figura que leva de arrasto a obra para dentro das salas de aula, para influenciar. E eu não creio que influencie a educação como tal, mas influencia a compreensão política e econômica da realidade brasileira. A leitura equivocada dos fatos. O pobre é pobre porque o rico é rico. Isto satisfaz plenamente. Isso está na obra. Isso satisfaz plenamente a explicação e o mundo como o Paulo Freire o vê. O oprimido, ele é oprimido porque o patrão dele o oprime. É um sistema econômico que precisa ser modificado. O pobre precisa se conscientizar que a razão da pobreza dele é a exploração a que ele está submetido e que ele precisa se revoltar e se rebelar contra isso através de um processo político revolucionário. É isso que ele ensina para as pessoas. E é isso que os professores, muitos professores no Brasil, passam em sala de aula para os seus alunos. Pitker. Nessa questão, fazendo uma retomada com aquela questão do presidencialismo, tem um paradoxo nessa história, né? Que por um lado nós temos a transitoriedade dos governos e por outro nós temos a permanência de uma estrutura burocrática através deles, né? Quer dizer, nós desde que surgiu o Ministério da Educação nos anos 30, ele está ali, ele permanece ali. E hoje alguém poderia perguntar, bom, Bolsonaro é o presidente, agora o ministro da Educação é o Weintraub, e sumiu o Paulo Freire do currículo, então? Sumiu o Paulo Freire da educação brasileira? Não, ele continua ali, né? E é uma coisa que o próprio governo não tem um controle por causa desse desarranjo institucional, né? Porque nem o governo, nem o Estado, de certo modo, a burocracia acaba senhora de si mesma, né? A burocracia educacional, no caso. É uma coisa... Tu teria um comentário a fazer sobre esse aspecto
da questão. Um governo fica sem meios de combater mesmo essa influência que ele próprio identifica como daninha na educação. No caso, você está falando que o governo Bolsonaro, por exemplo, que é um governo de uma retórica anti-Paulo Freire, abertamente anti-Paulo Freire. dentro do Ministério da Educação, Paulo Freire continua sendo muito influente, inclusive na promoção de política pública, é isso? A despeito do ministro, a despeito do presidente, a despeito de tudo isso, né? Tomás, sendo breve, porque nós temos que ir para o intervalo. Então, vou usar um símbolo Tem só 2 para... minutos para responder a pergunta. Um símbolo. minuto. Existe a escultura de Paulo Freire preservada lá dentro do Ministério da Educação, né? Ninguém está propondo que se derrube Não, ela. exemplo. Se eu faço alguma coisa, se eu sou ministro da Educação, eu faço alguma coisa para que aquela escultura deixe de existir, eu abro um precedente para que outros movimentos comecem a fazer a derrubada das esculturas do Barão do Rio Branco. Ou seja, dentro dessa estrutura, Paulo Freire está muito bem preservado dentro da burocracia brasileira. Por isso que a simples caneta pouco resolverá qualquer aspecto. Ele precisa ser discutido, lido e dentro do ambiente cultural refutado. E é isso que eu pretendi fazer. Porque a estrutura o amarra, o preserva. A simbologia em torno dele, o aparelho estatal funcionam para que o seu legado seja de fato perene. É assim que está constituído. E o exemplo da escultura é só um exemplo simbólico dessa consolidação, de alguém que tornou-se de fato intocável. Então, é um conservadorismo temperamental do brasileiro manter ele lá. É que não consegue de fato, como é que eu vou parar e abrir o precedente de redefinição, de preservação àquela escultura, peguei só um exemplo, se o Brasil já tem um problema patrimonial, imagine só, quantas esculturas de Carlos Gomes serão revistas, de José de Alencar, de Barão do Rio Branco, Joaquim Sempre vai ter Nabuco, alguém para etc. fazer alguma Se você abre, observação. então, dentro desse contexto, o processo burocrático brasileiro, em matéria de preservação legal de Paulo Freire, ele está muito bem consolidado. É até surpreendente que nós não tenhamos visto no Brasil esse tipo de iconoclastia que está vendo E nos Estados Unidos, na Europa. Né? E um ponto que é interessante é que o PNE que eu citei, ele foi votado, ele passou por um trâmite legal, não há nada feito de maneira sorrateira, não há nada. Ou seja, o que é interessante é que o telespectador, de fato, ele faça a pergunta em que local estava o seu político em 2014, quando o PNE, de fato, estava sendo votado e pensado. Protagonizado este PNE por Glauber Braga, Maria do Rosário e outros. Onde estava o seu político, né? Em que local? Isso é importante que se diga, porque a educação foi pautada até 2024. Muito bem, vamos fazer um intervalo e voltamos para o último bloco. Também temos mensagens do nosso público. Daqui a pouco retornamos com a análise do livro Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire, do autor que está aqui presente, Tomás Juliano. Já voltamos. Cruzando as conversas de volta aqui na RDC TV, e nós estamos hoje fazendo uma análise do livro Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire, que está sendo publicado por iniciativa própria do seu autor, Tomás Juliano, que está aqui conosco nesta edição do programa. E junto com ele eu tenho o escritor, arquiteto Percival Pugina e o pesquisador Guilherme Petker. Vocês nos acompanham pelos canais 24 e 524 na net, pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Cruzando as conversas, um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Thaís Scalco comenta: como explicar a obsessão por Paulo Freire, apesar da realidade mostrar diariamente o fracasso da educação brasileira? Justamente porque ele dialoga com todo esse itinerário simbólico das últimas 4 décadas brasileiras, né? Fundou o partido que esteve no poder há bem pouco tempo, tem uma participação política no governo anterior, ao governo Lula, tem um envolvimento com protagonistas em diferentes ambientes culturais, com escritores, etc. Então, Paulo Freire é alguém que conseguiu dialogar com diferentes nichos e esses nichos pautam o nosso dia. Então, ele é explicado assim. Essa atualidade dele, ela não tem que ser discutida pela eficácia dos números, porque o Brasil já tem problemas dentro do desenvolvimento da alfabetização muito antes de Paulo Freire. Então, Paulo Freire deve ser discutido menos justamente pelos resultados que ele participa, muitas vezes até muito pouco, inclusive nos índices ruins, mas ele deve ser discutido justamente para explicarmos que ele é o que é e é tratado como é, justamente por todo esse itinerário de diálogos com movimentações políticas e culturais.
O querido Alex Pipkin manda uma mensagem aqui. Paulo Freire, patrono e herdeiro da triste ditadura do pensamento esquerdizante das universidades verde e amarelas, excelente para a retórica romanesca e acadêmica dissociada da realidade. Ele manda um abraço aqui para o programa. E também eu quero mandar um abraço para o Mauro Charão, que nos acompanha diretamente de Santa Maria, e o Henrique Zingano, que nos acompanha diretamente de São Paulo. Ele manda um abraço. Henrique Zingano aí do Brasil Paralelo. Estamos produzindo algo sobre a história do Ministério da Educação em parceria. Muito bem. Brasil Paralelo Em breve e eu novidades. novamente. Em breve novidades. Petka. Manda um abraço para o Zingano. Todo mundo vai. Um abraço para o Zingano. Então tá. E uma pergunta muito breve. A gente está tratando aqui como uma coisa estabelecida que o Paulo Freire é um ideólogo revolucionário. E eu não vou questionar isso, mas a minha pergunta é, ele é antes um pedagogo ou antes um ideólogo revolucionário? Boa pergunta. O que ele bota a serviço do quê? Ele se chama, se O problema define... dessa pergunta é que vai falar meia hora. Vai lá. Vamos Vai lá. lá. Tente ser sucinto. É difícil. O historiador que não é prolixo, ele não é historiador, né? Eu sei. Bem, dentro desse contexto... Mas sabe que aqui eu não posso, não tenho como não te cortar, né? Não, ele faça. Bem, Paulo Freire se definia muito mais como um pedagogo. Todavia, ele é um neomarxista que trabalhava com o conceito objetivo de uma aplicabilidade da dialética dentro de sala de aula, ou seja, ele trabalhava com a ideia de que havia um hospedeiro que ele precisava eliminar e esse hospedeiro o aluno portava. Exemplo, se o aluno carregava algum comportamento que poderia ser associado a um complexo de riqueza, aquele aluno deveria ser redefinido em sala de aula e entrar dentro da sua família atuando a partir daquilo que ele recebeu na escola. Então, Paulo Freire ele tem uma pedagogia que, quando pretende ser pedagogia, ela é revolucionária em si. Ela trabalha totalitária, sem dúvida, e ela trabalha exatamente com esta maneira de ler Karl Marx a partir deste conceito da alienação. Então, existe um Paulo Freire que é técnico, que teve um pensamento que dialoga com uma tradição que o antecede, e esta maneira como ele desenvolveu a sua pedagogia, tanto em Angicos como em outras maneiras em que ele tentou aplicar, é uma maneira em si revolucionária. Em suma, pensemos, se todo o saber é válido, para que serve a escola? Ponto, certo? Ou mais do que isso. Veja, se você dá aula para alguém que é analfabeto e que tem uma visão apenas em torno do trabalho, uma coisa é você parar e trazer os elementos daquele trabalho com um fim pedagógico. A outra é você ficar circunscrito àquele mundo, ou seja, deixa o aluno adulto, analfabeto, preso apenas ao ambiente de trabalho. Porque então, ele qual tem é que ser um proletário. Exatamente, porque ele precisa atuar na realidade, ele precisa encontrar a praxis e atuar em torno dela. Então, você tem uma instrumentalização do aluno em que ele é banalizado e, como todo comunista de sua época, a vida humana sempre foi banalizada. E Paulo Freire, portanto, banalizava a vida humana do aluno. Tanto quando ele quis ser pedagogo, como necessariamente, por efeito, ele sempre foi revolucionário. Não há como escapar dentro da estrutura do pensamento dele de uma premissa totalitária. Por isso que eu costumo dizer que a pedagogia do oprimido é, na verdade, a pedagogia da opressão. Ela prepara um oprimido, prepara o sujeito para ser um oprimido, porque toda a dinâmica, toda a ideia que a inspira é a ideia de que o sujeito tem que ser um agente de transformação. Não é uma pessoa para ser transformada para o aproveitamento melhor de suas capacidades, de suas potencialidades, que é para o que a educação efetivamente deveria existir e assim deveria ser vista por todo professor. Esse aluno que está na minha frente, essa turma de alunos que está dentro da minha sala de aula, eu, no desempenho da minha atividade profissional, farei para que cada um deles saia daqui melhor do que entrou, como pessoa preparada para enfrentar a vida, suas dificuldades e construir e desenvolver os seus talentos. Que é para isso que a educação serve, é isso que deveria ser o cuidado dos pais em relação aos filhos. Ele não, quer dizer, ele quer pegar o cara, transformar num agente de transformação da sociedade, e só para isso serve a educação que os seus seguidores proporcionam. Isso é um crime contra a humanidade. E o Brasil paga caro o preço disso.
Abuso de menor. Não, Abuso de menor. é que aquilo que Marx entendeu que o problema estava na configuração do modo de produção, Paulo Freire vai ter entendido que o problema humano está na configuração do espaço escolar como ele é desenvolvido. Então ele aplica essa maneira de interpretar o modo de produção a partir do espaço de sala de aula e aí a gente chega a esses resultados, a esses problemas que aqui a gente tem discutido. Então, em vez dos professores olharem, lerem a obra, dizem, olha aqui, o Paulo Freire, vem ver o estrago que tu fizesse na minha sala de aula. Lembra, nós já estamos na terceira geração disso. Felizmente, eu sou de antes. A minha turma se formou no tempo que se estudava, que a gente procurava estudar para fazer o melhor material humano deste barro que nos foi dado. Bom, eu gostaria de agradecer a presença dos três aqui no programa. Eu acho que é um trabalho que precisa ser feito, porque o debate público no Brasil é muito limitado. Nós não conhecemos os autores que nos influenciaram. E conhecer um autor não é apenas enchê-lo de elogios, é também fazer a sua análise profunda. Quem lê o livro, tanto um quanto dois, e eu li os dois, vai constatar que aqui não é uma obra para fazer um debate político, é uma obra para fazer um estudo acadêmico, e desse estudo acadêmico você pode depreender os aspectos políticos. Isso é uma coisa que leva a outra. Agora, tem duas obras publicadas sobre um autor importante no Brasil. E eu acho que o autor, por ser importante, tem que ser avaliado sobre as mais variadas perspectivas. E essa aqui estava faltando, uma perspectiva crítica. Então, parabéns, Tomás, pela iniciativa. E eu te deixo brevemente a última palavra. Obrigado, Guilherme, obrigado pelo espaço. Para mim foi um prazer estar aqui na companhia do mestre Percival Pugina e do Guilherme Petka. Conheci o Pugina, eu tinha 18 para 19 anos e é sempre uma satisfação estar aqui na companhia dele, assim como ter estado na companhia dentro do desenvolvimento do Desconstruindo Paulo Freire. Paulo Freire foi analisado, reitero, de uma maneira analítica a partir de seus dados, de seus livros. Não há uma palavra que tenha sido colocada em alguma de suas frases que não corresponda exatamente ao que ele desenvolveu. Então ele foi respeitado enquanto intelectual e as conclusões feitas, mais do que sepultar uma discussão, muito pelo contrário. Nós desejamos que a discussão de fato exista e foi para isso que a obra foi pensada. Muito bem, parabéns. Desconstruindo ainda mais Paulo Freire e Tomás Juliano, já disponível no site História Expressa, dá para adquirir, né? História Expressa, também nas Martins livrarias, eu Fontes, acredito. Né? Leva Cultura. Muito bem. Pugina, muito obrigado. Rapidamente, a última palavra. Obrigado. Bom, eu acho que o grande respeito aos professores, a atividade a que se dedicam, que reflitam no seu ambiente, no seu espaço de ação, sobre o estágio atual da educação brasileira e sobre o grande lapso que ainda tem que ser superado para ela produzir os resultados que a nação espera. Muito bem. Obrigado. Petka, prazer rever um amigo. Obrigado por ter vindo. Mesmo digo eu, obrigado pelo convite. Eu faço votos de que o livro abra um debate, que abra um debate honesto, intelectualmente honesto, que é uma coisa que falta tanto sobre a matéria quanto de maneira geral no Brasil. Muito bem. É isso aí. Vocês nos acompanham sempre nos canais 24 e 524 da NET e nós voltamos amanhã para falar sobre o Distrito 4 aqui de Porto Alegre, uma zona que infelizmente está jogada na área do desenvolvimento para o quinto plano. O que será que é possível fazer para fazer essa região tão importante se revitalizar? Nós vamos tratar disso no programa de amanhã, então fiquem ligados. Muito obrigado a todos, boa noite, até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer.